Quem é a Amanda desse ano de 2025? Qual é a sua maior meta com a sua marca, com o seu negócio? Hoje eu quero abrir meu coração para você que está aí do outro lado, falar de mim, mas também te convidar e te provocar a olhar um pouquinho para você. Mas antes, seja muito bem-vinda ao podcast Marca Delas. Se você está caindo aqui de paraquedas, meu nome é Amanda Veloso, eu sou publicitária, empreendedora, estrategista em personal branding, escritora, tantas em uma só, e eu tenho certeza que você também do outro lado é assim. Meu maior objetivo com esse podcast é te ajudar a construir aí uma marca pessoal com autenticidade, clareza e propósito. Achar o seu tom de voz e ocupar o seu lugar nesse mundão. Porque eu acredito que a voz da mulher é revolucionária. E para isso eu vou estar sempre trazendo assuntos aqui sobre autoconhecimento, posicionamento, comunicação, planejamento e sempre que puder, ferramentas aí para te ajudar a entrar em movimento, fazer melhorias pontuais para sua marca. Bom, apresentação feita. Vamos agora ao que interessa, o nosso bate-papo de hoje. Eu te convido agora a relaxar, pegar seu cafezinho, seu cappuccino, uma pipoquinha, porque aqui eu sempre falo, o objetivo é uma troca, um bate-papo gostoso, e eu tenho certeza que o tema de hoje vai falar com vocês de uma maneira. Tá preparada? Sabe aquela pergunta que parece simples, mas que às vezes escancara o quanto a gente se afastou de nós mesmas? Faz um mês que eu precisei responder essa pergunta de novo. Eu digo de novo porque lá no início do ano, quando eu tracei as minhas metas de 2025, eu me fiz ela. Quem é a Amanda de 2025? Qual é a sua maior meta para sua marca, para o seu negócio e, claro, né, para outras áreas aí da minha vida. Mas hoje especificamente eu quero falar do seu negócio, da sua marca. E eu escrevi bonitinho, lá no meu planner, com muita clareza de onde eu gostaria de chegar, de onde eu gostaria de estar em dezembro de 2025 e como seria essa Amanda, como eu iria me posicionar ao longo do ano. Mas aconteceu comigo o que eu garanto que acontece aí com a maioria de vocês. Eu me perdi no meio do caminho, ao longo desses 6 meses, porque estamos agora em junho, né? Dia 1º de junho. Eu não sei quando você está me assistindo aí, mas hoje estou gravando o podcast dia 1º de junho. E como que eu percebi isso? No início de maio, eu me toquei, estava envolvida em mil coisas diferentes, sabe? Projetos aleatórios, tarefas o tempo todo, agenda cheia. Eu estava sobrecarregada. Mas até aí, se eu tivesse alinhado com os meus objetivos e eu tivesse vendo um resultado que eu gostaria, acho que ok. Acho que ninguém cresce sentadinha na cadeira esperando as coisas acontecerem. Apesar de eu acreditar que é possível sim, hoje em dia, você empreender com mais leveza, bem-estar, eu nunca vi ninguém crescer sem trabalhar duro. Então sim, a gente vai precisar trabalhar duro. Mas a questão não é essa. Eu não estava vendo, como eu disse para vocês, resultados que estava valendo eu estar sobrecarregada daquele jeito. Apesar de acreditar que as coisas levem tempo para acontecer, e eu super sei disso, né? Inclusive, se você aí tá cheio de pressa, volta uma casa, assiste meu podcast anterior, que eu estou falando muito sobre isso, sobre essa questão de pressa. Né? E que eu entendo que marcas que se sustentam ao longo do tempo, negócios que pensam ao longo do tempo, eles não são feitos à base da pressa. Eu entendo tudo isso. Mas a questão é, percebi que eu estava envolvida em coisas que não tinham a ver aonde eu gostaria de chegar. Eu estava gastando minha energia, o meu tempo, e deixando de alocar tanto a minha energia como o meu tempo aonde realmente eu precisava colocar. Sabe o que mais me doía? Falta de resultado. Estava sempre ocupada, mas nada andava de verdade. Foi aí que eu parei tudo e fiz o que eu mais ensino. Eu olhei para minha marca de forma racional, friamente. Listei tudo o que eu estava envolvida e fui buscar lá no meu planner, no início dele, onde eu não enxergo, a verdade é essa, minha meta principal de 2025. E ela era clara: ter mais reconhecimento profissional e aumentar o meu faturamento. Para isso, eu tinha uma estratégia muito clara. Tá? Eu sabia exatamente onde eu deveria alocar meu tempo e minha energia. Estava escrito lá. Produzir conteúdo com constância para Instagram e TikTok, ampliar minha visibilidade iniciando um podcast no YouTube e no Spotify, criar um produto isca gratuito, estar em eventos, conhecer novas pessoas e, claro, aumentar minhas vendas em consultorias e projetos e criar um produto de entrada. Estava lá, tudo bonitinho. A questão é que, no meio do caminho, eu desfoquei de toda essa minha estratégia que eu tinha elaborado. E eu percebi que quando eu tentava colocar para frente, né, esses pontos que eu citei aqui para vocês, eu tinha dificuldade, porque eu estava tão envolvida com outras coisas e não me sobrava tempo, não me sobrava energia para focar em todos esses pontos que eu citei aqui para vocês. Então, agora me diz, faz sentido? Porque para eu chegar onde eu quero chegar, eu tracei ali uma estratégia.
mas não me sobra tempo para focar nessa estratégia, eu vou chegar onde eu quero? Obviamente não, né? Mas essas distrações acontecem muito. Elas vão vir e muitas vezes elas vêm como forma de boas oportunidades. Elas não vêm como coisas ruins que com pisca-alerta, sabe, dizendo pra gente não entre, não entre. Não, não é assim. Elas vêm e vêm de uma forma que envolve a gente. São projetos até muitas vezes legais. São muitas vezes oportunidades disfarçadas de solução para o que você precisa. Mas no fundo, só afasta a gente do que a gente realmente quer. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Primeiro lugar, que metas não podem ficar escondidas. Eu coloquei ali no meu planner, que eu abro ele todo dia, né, para saber ali o que eu preciso fazer, mas eu raramente coloco ele lá no início, né, que é onde estavam as minhas metas para esse ano. Fica aí a lição. Metas precisam estar visíveis na nossa frente, grudada no nosso laptop, grudada no nosso espelho, lugar que você mais vai, gruda ali. Escreve num post-it e gruda ali com durex para não soltar. Porque se você não se lembrar todos os dias da sua meta, você vai se distrair. Você vai se envolver com coisas que aparentemente parecem úteis, parecem legais, mas que não vão te levar ao lugar para onde você deseja. E tem mais. Uma outra coisa que eu aprendi, que eu entendi na verdade. No fundo, toda vez que você se desvia do seu objetivo, do seu foco, é porque você está com medo. Para pensar só. Medo de não dar certo, medo de fracassar no caminho que você escolheu, e aí você começa a buscar um plano B. Quando, na verdade, o que você precisava era se comprometer 100% com o seu plano A. E aí você pode me dizer, ai, Amanda, eu tenho um emprego em CLT e meu sonho é empreender. Então quer dizer que eu tenho que focar 100% no meu emprego e eu nunca vou empreender, que é o meu sonho? Não, não é sobre isso. Se você hoje em dia está no emprego ou está em algum projeto, está fazendo alguma coisa que não faz mais sentido para você, você provavelmente vai botar bem menos energia ali. Mas você ainda precisa daquele dinheiro. Mas você vai botar menos energia ali, você vai se programar para que você consiga empreender, que é o seu sonho. Mas você precisa se programar e você precisa agir. Mas uma hora não vai ter jeito. Você vai precisar ter uma dose de coragem em encerrar aquele ciclo. Não é ser irresponsável. Foi o que eu disse, você vai se planejar. Quanto eu preciso de dinheiro para encerrar esse ciclo aqui e começar a empreender? Se programe, se planeje. Só que, enquanto você ficar no seu emprego CLT e não tiver coragem, porque nunca vai estar perfeito, nunca você vai conseguir talvez juntar todo o dinheiro que você gostaria, você vai precisar de uma dose, sim, de ousadia, de coragem. A verdade é essa. Não adianta eu ficar aqui falando para você, você vai conseguir conciliar. Não vai conseguir conciliar as duas coisas. Porque você, 50% da sua energia está aqui, outros 50% está aqui, ou sei lá quanto por cento está aqui, quantos por cento está aqui. Não vai dar certo. Uma hora você vai precisar escolher e depositar 100% da sua energia aonde você decidiu ficar. É empreender? Então você vai ter que encerrar esse ciclo aqui uma hora. Não vai ter jeito. E focar 100% no seu novo negócio para que ele realmente dê certo. Aqui eu já ouviu falar sobre a teoria de queimar barcos. A história conta que comandantes vikings, antigamente, né, eles usavam essa estratégia de guerra quando atacavam o solo inimigo. Eles chegavam no lugar onde eles iriam atacar, eles queimavam os seus barcos. Para quê? Para que não houvesse o plano B. Ou eles entravam, derrotavam o inimigo, né, e conquistavam aquele território, ou eles morriam. Porque voltar, eles não voltariam. Então, às vezes, o que está faltando na gente é queimar o barco. Ai, Amanda, que radical. Às vezes a gente vai precisar ser radical. Às vezes a gente vai precisar ser. Senão, se a gente ficar criando vários planinhos, plano B, plano C, plano D, você não foca no A. Focar é dizer não para tudo que não te aproxima da sua meta. Mas, Amanda, se for algo incrível e se realmente for uma boa oportunidade, se tiver alinhada com aquilo que eu quero, como saber se é realmente uma boa oportunidade ou não é? Boa oportunidade é aquela que não te desvia da tua meta. Ela pode até parecer desafiadora, diferente, inesperada, mas ela precisa te aproximar do que você realmente quer. E precisa também, de alguma forma, te render algo financeiramente. Se não está te rendendo nada financeiramente e se não te aproxima da sua meta, não é uma boa oportunidade. Pelo menos é o meu ponto de vista.
Se não te leva para frente, te tira do seu caminho. E quando eu fiz essa pergunta-chave para mim de novo, lá no início de maio, quem é essa Amanda de 2025? Foi hora de sentar e refazer o meu plano. Primeiro, eu anotei, como disse para vocês no post-it, grudei. No local bem visível, onde eu pudesse ler todos os dias a minha meta do ano. Fui para o Trello, onde eu tenho lá meu planejamento de negócio, minha estrutura de negócio. Listei tudo que eu precisava deixar para trás, tudo que eu precisava delegar e tudo que eu precisava fazer, que eu não iria abrir mão. Diante disso, eu tive clareza exatamente onde eu iria alocar, a partir de agora, meu tempo, minha energia e o meu dinheiro. E agora, eu quero te convidar a fazer o mesmo. Se puder, pausa. Dá uma pausa agora nesse episódio se você estiver em casa. Se você estiver malhando, estiver fazendo qualquer outra coisa, tudo bem, não dá. Mas chega em casa e se compromete a fazer esse exercício. Tenho certeza, tenho certeza. Ele vai ser transformador para você, ele vai te dar muita clareza nesse seu próximo semestre aí. A gente tem 6 meses ainda para acabar o ano. É coisa pra caramba. Então, bora lá o exercício. Como eu disse, nada de escrever no seu plano e na sua agenda. Escreve um local onde você possa grudar. Então, se possível, num post-it, num pedaço de papel e depois você gruda aonde você consiga enxergar. Você vai se perguntar: quem sou eu neste ano de 2025? Qual é a minha principal meta com a minha marca ou o meu negócio? Nada grande, gente. Tente resumir isso em uma frase. Como eu falei para vocês que fiz comigo. A Amanda de 2025, ela quer mais reconhecimento profissional e aumentar o seu faturamento em X. Depois disso, você não vai escrever mais nesse post-it, nesse pedaço de papel que você vai grudar em um lugar onde você possa enxergar. Você vai escrever aí no seu Trello, um lugar onde você, no seu Trello, no seu planner, na sua agenda, não sei, local onde você tem o planejamento da sua marca, do seu negócio. Se você ainda não tem esse planejamento do ano, eu já vou te dar aqui um puxão de orelha, porque você tem que ter. Porque se você não tem, como é que você está levando aí o seu ano? Mas se você não tem, fica tranquilo, tá? Eu posso te ajudar com isso através da minha consultoria. Depois, qualquer coisa, entre em contato aqui comigo. Tem um link no site, do meu site na descrição e eu posso te ajudar. Voltando. Eu, por exemplo, escrevi no meu Trello, né? Que é onde eu tenho todo o planejamento da minha marca, do meu negócio. E aí você vai colocar, né, 6 caminhos que você precisa trilhar para chegar aonde você quer. Não precisa ser nada mirabolante. Eu passei aqui para vocês 6 estratégias que eu preciso usar. Lembram? Ter mais constância, criar o podcast, coisa que eu já fiz, criar meu produto isca e entre os outros que eu falei lá no início do podcast. Podem ser caminhos simples, mas precisam ser estratégicos e intencionais. Se você estiver escutando esse podcast e sentiu que também se perdeu na sua meta como eu, tá tudo bem. Esse é o momento perfeito para você se conectar com ela. Como eu disse, se você precisar de ajuda nesse processo, eu posso ajudar através da minha consultoria. Estamos terminando o nosso papo de hoje. Estava tão gostoso, amei abrir meu coração aqui para vocês, contar um pouquinho do que eu vivi aí nesse último mês e como foi bom para mim me reconectar com a minha meta. Eu estou me sentindo muito mais leve, tenho me sentido muito mais em paz e tenho me sentido muito mais focada. E eu achei importante trazer esse assunto aqui, porque se eu estou me sentindo assim, eu acredito que você aí do outro lado também vai se sentir quando você tiver clareza, né? Quem é a pessoa que você quer ser nesse ano de 2025 e começar a se encaminhar para isso, né? Entrar em ação, entrar em movimento, que é tão importante quanto você ter clareza na sua meta. E se esse episódio fez sentido para você, compartilha com aquela amiga que você sabe que também precisa escutar, que está se sentindo perdida. E antes de encerrar, é óbvio, é claro que eu vou pedir o seu like, né? Eu tô aqui esse tempo todo conversando com você e eu não vou pedir o seu like? Vou pedir. Preciso do seu like, porque ele é meu termômetro, para saber se vocês estão gostando aí dos assuntos que eu tenho trago. Se você está no Spotify, eu vou te pedir um favor. Me classifica. Muito fácil, muito rápido e me ajuda muito ao meu podcast irem para outras mulheres que também precisam escutar sobre esse assunto. E se você está me assistindo pelo YouTube, não se esquece de se inscrever no canal para você não perder nenhum episódio. Se você quiser saber mais um pouco sobre mim, sobre o meu trabalho, me segue lá no Instagram, @AmandaPSVeloso. Beijos e até o próximo episódio.